Graças, pais e irmãos, mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, sábado, dia 1º de setembro de 2018, estaremos lendo os capítulos 50, 51 e 52 do livro de Jeremias e o primeiro capítulo de Lamentações de Jeremias. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 50 de Jeremias está escrito: Palavra do Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encobrais. Dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e quebradas estão as suas imagens. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido meu povo, e os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça. Sim, o Senhor é a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as suas flechas serão como as de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor, porquanto vos alegrastes e vos regozijastes, ó saqueadores da minha herança, porquanto vos engordastes como novilha no pasto e mugiste como os touros. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada que vos deu a luz. Eis que ela será última das nações, um desterro, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra a Babilônia ao redor, todos os que armai arcos. Atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe fazei. Arrancai de Babilônia o que semeia, e o que leva foi-se no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva virá-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e por último Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei de Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria, e farei tornar Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei o remanescente que eu deixar. Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela e contra os moradores de Pecode. Assola e inteiramente destrói
tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não soubeste, fosse achada e também apanhada, porque contra o Senhor te engrandeceste. O Senhor abriu seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra elas dos confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas e destruí-a de todo, nada lhe fique de sobra. Matai a todos os seus novilhos e desçam a matança. Ai deles, porque veio o dia, o tempo do seu castigo. Eis que a voz dos que fugiram, escaparam da terra de Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros e todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que fez, fazei-lhe. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor e contra o Santo de Israel, portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar, mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, por causa do descanso, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos, e a espada virá sobre os seus poderosos, e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Cairá seca sobre as suas águas e secarão, porque há uma terra de imagens esculpidas e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais selvagens das ilhas e com os animais selvagens por isso, 39, habitarão nela as feras do deserto com os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nelas avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração, como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão nos extremos da terra. Armam-se de arco e lança, eles são cruéis e não têm piedade, e a sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão, todos postos em ordem como um homem para a batalha, contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a sua fama, e desfaleceram as suas mãos, e a angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que ele, como um leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me fixará no tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho os arrastarão, certamente ele assolará as suas moradas sobre eles.
Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim, e enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O frecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoeis os seus jovens. Destruí a todo o seu exército, e os mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados nas suas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que ele lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamo-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para a destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai o guarda colonial, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque, como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre as muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi de homens como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrondo de águas há nos céus, e faz ouvir os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos como a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo homem no seu conhecimento, envergonhe-se todo artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e delas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo. Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és o meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis, e por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai, e por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem, e por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei nas rochas, e farei de ti um monte de queima.
E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenais, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos com lagartas eriçadas. Preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães e todos os seus magistrados e toda a terra de seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação sem habitantes. Os poderosos de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro do outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados, e os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como a eira no tempo da debulha, ainda um pouco e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado e fez de mim um vaso vazio, como chacal me tragou, e encheu seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se faz a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei com que se esgote o seu manancial, e Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como filhos de leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei, para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. Os farei descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes, como foi tomada Sesaque, e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as ações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho do homem. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais correrão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro um outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador, porquanto eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapaste da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor.
De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito perecer a sua grande voz. Quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus moradores poderosos, e dormirão um sono eterno, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra de que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maséias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. E Seraías era o camareiro-mor. E escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste contra esse lugar, que havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Capítulo 52. E era Zedequias, da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Jeoiaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu que no ano 9º do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade em redor e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou abandonando-o, e prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e cegou os olhos de Zedequias, e o atou com cadeias, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, o 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei de Babilônia, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e a todas as casas dos grandes ele as incendiou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou todos os muros em redor de Jerusalém, e dos mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia, e os mais da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos.
Mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás e as espivitadeiras e as bacias e as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministrava, e tomou o capitão da guarda as bacias e os braseiros e as tigelas e os caldeirões e os castiçais e as colheres e os copos, tanto o que era de puro ouro como o que era de prata maciça, quanto as 2 colunas ao único mar e aos 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de cada um era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs ao redor do capitel eram de bronze, e semelhante a esta era a 2ª coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada lado. As romãs todas em redor da rede eram 100. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sacerdote-chefe, e a Sofonias, o 2º sacerdote, e aos 3 guardas da porta e da cidade. Tomou a um eunuco que tinha a seu cargo os homens de guerra, e a 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei e se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capital da guarda, levou-os ao rei de Babilônia a Ribla, e o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. E sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Jeoiaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoiaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida, e quanto à sua alimentação, foi-lhe dada refeição continuada do rei de Babilônia, porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Capítulo 1 de Lamentações de Jeremias. Como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era tão grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram alevosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançam entre as suas dificuldades. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários têm sido
feitos chefes, e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário, e da filha de Sião já se foi toda a formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força adiante do perseguidor. Lembra-se Jerusalém nos dias da sua aflição e dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e não havia quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua ruína. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. Estendeu o adversário a sua mão e todas as coisas mais preciosas dela, pois ela viu entrar no seu santuário gentios, acerca dos quais mandaste que não entrasse na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para restaurarem a alma. Vê, Senhor, e contempla o que sou desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede. Se há dor como a minha dor, que veio sobre mim como que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira, desde o alto enviou fogo aos meus ossos, o qual assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés e fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado à sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles que não posso resistir. O Senhor atropelou todos os meus poderosos no meio de mim, convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como no lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu ando chorando. Os meus olhos se desfalecem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que lhe fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é entre eles como uma mulher imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento para restaurarem a sua alma. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbadas estão as minhas entranhas, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, em casa está a morte. Ouviram que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Venha toda a sua maldade diante de ti, e faze-lhe como me fizeste a mim por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus suspiros são muitos, e o meu coração está desfalecido. Terminamos a leitura de hoje. Amanhã estaremos lendo, se Deus permitir, capítulo 2, 3, 4 e 5 do livro de Lamentações de Jeremias. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã, se ele assim o permitir.